Fala pessoal, estou aqui novamente no canal Mais para falar de um assunto de extrema importância com vocês. Quem sabe vira até tema de redação do Enem ou de outros vestibulares por aí. Nós estamos falando de capacitismo. Você sabe o que é capacitismo? Você é capacitista? Daqui a pouco eu te falo. Antes da gente continuar esse bate-papo nosso aqui, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito. Se já é inscrito, curta, compartilha, marque o seu like, dá um joinha para a gente. Nós precisamos muito do seu apoio para a gente continuar nessa batalha democratizando o conhecimento. Clique no gostei aí. Então, pessoal, o que é capacitismo? Ultimamente, sobretudo depois de 2010 para cá, nós temos um grande número de ativistas que vem se posicionando nos meios de comunicação e nas redes sociais contra falas e atitudes ofensivas que são direcionadas a pessoas com deficiência. Capacitismo é isso. É atitude ofensiva contra pessoas com deficiência. Né? E a gente vê uma necessidade muito grande de mudar nossos posicionamentos e também de mudar o nosso vocabulário. Falar que alguém é cego por não te cumprimentar no shopping ou na rua, por cometer um erro, cometer um erro clássico de capacitismo, né? O preconceito contra as pessoas com deficiência está presente no nosso cotidiano e está presente na nossa língua. A gente tem aí o capacitismo, ele vem de um termo em inglês chamado ableism. Ableism. Eu acho que é assim que se fala, não sei. Não sou muito bom com língua estrangeira, não. E significa destratar ou ofender uma pessoa que tem deficiência. De maneira direta, capacitismo é toda e qualquer ação discriminatória e preconceituosa que classifica as pessoas com deficiência como inaptas para realizar tarefas, incapazes de tomar decisões, incapazes de terem autonomia e cuidar das suas próprias vidas e que são limitadas. A esse termo nós chamamos capacitismo. No fundo, todos nós somos capacitistas, né, gente? Muitas vezes, os capacitistas até mesmo cometem esse pecado, entre aspas, ao elogiar, né, uma pessoa com deficiência, ao elogiar uma pessoa por fazer um simples ato de comer sozinho, de se deslocar, ou ser aprovado num concurso ou vestibular, né? Então, o ato de elogio, o ato de tornar uma pessoa herói, pelo simples fato dela fazer uma coisa cotidiana, também pode ser entendido como capacitismo. Por exemplo, a gente pode entender supervalorizar uma pessoa pelo fato dela ter deficiência. Né? Você está sempre supervalorizando pelo fato dela ter uma deficiência, né? E exaltando qualquer coisa de pequeno porte que ela consegue fazer, coisa do cotidiano, coisa que é normal. Então, quando o capacitismo também é explícito, na intenção de excluir, invisibilizar essas pessoas ou depreciar uma deficiência, ele configura crime. Né? É um crime que está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, e a pena é de 1 a 3 anos de reclusão para esses casos. Então, o capacitismo, muitas pessoas com deficiência não têm oportunidade para crescer dentro das empresas. Além do mais, a gente tem o capacitismo em todos os lugares, além do mercado de trabalho. O capacitismo está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia.
E para a gente mudar essa realidade, é necessário fazer o que nós estamos fazendo agora, conscientizar as pessoas, né, a respeito do que realmente significa ser uma pessoa deficiente. A ideia de respeito desse termo precisa mudar. Nós precisamos entender que as pessoas deficientes são umas pessoas normais, simplesmente normais, que muitas vezes só têm dificuldade no locomover, na fala, ou outras formas que configuram um certo grau de deficiência, né? Então, o capacitismo ele gera várias consequências. Uma dessas consequências é um tipo de opressão que define os sujeitos aí pela sua capacidade, né? Então, a consequência é a gente julgar e pré-julgar as pessoas, por isso o nome é preconceito, de acordo com a imagem que ela transparece, de acordo com a sua capacidade, julgar ela como sendo uma pessoa inapta, né? Sujeitos dentro da nossa sociedade que têm condições de trabalho, de gerar família, de se locomover sem instrumentos, sem cadeiras de roda e sem prótese, né? Então, nós temos exemplos de capacitismo. Eu já sofri capacitismo, né? Apesar de ser uma pessoa em perfeitas condições, olha aqui, ó, olha aqui, me falta um dedo. E quando eu perdi esse dedo, um dos donos de uma escola que eu trabalho perguntou se eu iria ter condição de continuar dando aula. Questionou a minha capacidade porque eu perdi esse dedo. E eu falei, por quê? Por que você está me perguntando isso? Ele disse, não sei, escrever no quadro, será que a letra continua a mesma? Né? Então, gente, olha que absurdo que as coisas chegam dentro da nossa sociedade. O capacitismo, ele envolve a exclusão das pessoas com deficiência da vida social, impedindo essas pessoas de ter ou manter relacionamentos. Quantos amigos com deficiência você tem? Amigos que você procura, né? Não para bancar de bonzinho. Quantas pessoas você com deficiência você se apaixonou? Ou você está preso na ditadura da beleza? Quantas você segue nas redes sociais que realmente você segue não por pena, mas por admirar o trabalho dessa pessoa? Com quantas pessoas com deficiência física você já trabalhou ou gostaria de trabalhar? Pense, realmente será que nós não somos capacitistas? Tem dados horrorizantes, gente. Mulheres com deficiência estão bem mais vulneráveis à violência doméstica e sexual. Nós temos dado aí de 40% a 68% das mulheres com deficiência sofreram violência sexual antes dos 18 anos de idade, né? Então, pessoas com deficiência, com ensino superior, são apenas 6% delas, né? Tem ensino superior. E o ensino fundamental, completo ou incompleto, 61%. Né? Então, a gente tem uma disparidade muito grande. E a gente tem um ministro da Educação que ainda fala que é contra as escolas terem a capacidade de inclusão, que as pessoas com deficiência têm que se desenvolver juntamente com o espaço de pessoas, entre aspas, consideradas normais, né? As normais que tomam aí 2, 3 vidros de Rivotril durante o mês são tidas como normais, né? Enquanto a pessoa com deficiência não pode conviver em sociedade. Pelo menos é o que deixa transparecer a fala do nosso ministro da Educação e de todos que o seguem, que estão ali em vários outros ministérios. Como que a gente deve fazer para combater o capacitismo? A gente combate isso falando sobre o assunto. Apoiar a campanha capacitismo quando essa campanha está no Instagram, ela está em todas as redes sociais, né? Nós devemos nos informar
e passar informações para os outros sobre a situação, temos que nos policiar constantemente. Não podemos estereotipar pessoas com deficiência, né? Atualmente, a sociedade vê indivíduos de forma principal, ou como herói ou como coitadinho. Como eu disse há pouco, nada de herói, nada de coitadinho. São pessoas normais, tá? Deixe de ser capacitista. E eu confesso, já fui capacitista há muito tempo antes de poder estudar mais sobre o assunto. Nas redes sociais, siga as pessoas com deficiência, não por pena, mas para observar o trabalho que elas produzem, o relacionamento que elas têm, né? A gente tem a função de fazer isso. Nós temos que falar do assunto com os amigos e com a família. Dê uma aula para eles, explique a situação. E se mesmo depois da explicação eles não mudarem a concepção, isole esse povo, porque esse povo é mau caráter, independentemente de sendo da família ou de sendo amigo, tá? Então, aí vai uma dica de relacionamento do canal Margel para vocês. Outra coisa, o Estado é capacitista. A falta de infraestrutura é capacitismo. Nós temos que lutar pela acessibilidade. Poucos espaços no Brasil e nas cidades têm acessibilidade às pessoas que necessitam de cuidados especiais nessa situação, né? Então, a maioria das cidades, das calçadas, não tem rampas, motoristas que estacionam o veículo em frente às rampas e por aí vai. Monumentos históricos, inclusive, com dificuldades de se adaptar ao cadeirante ou qualquer outro tipo de deficiência. Então, nós temos que entender que a nossa infraestrutura é capacitista. Apontar e combater o capacitismo quando você vir, quando você sentir. Não fique calado com relação ao problema. Quem cala mediante a injustiça, injusto é. Preste atenção nessa dica, viu, gente? Sempre falar, sempre combater o capacitismo. E, como eu disse, para a gente fechar esse assunto, a lei brasileira que combate o capacitismo é a Lei de Inclusão, que foi promulgada no dia 6 de junho de 2015. Então, a gente tem isso aí. E a gente tem um capacitismo também na própria língua portuguesa, né? Quantas vezes você faz xingamentos fazendo alusão à deficiência de uma pessoa. Ô retardado, presta atenção aqui. Ô demente, não está ouvindo o que eu disse? Você parece um autista? Já tivemos programas de televisão, a Casa do Autista, dos autistas na MTV, gente, onde é que nós estamos aí, né? Também xingamentos de aleijado e coisas similares, né? Mongoloide. E por aí vai a nossa língua portuguesa, tanto quanto racista, ela é também capacitista. Então, aí, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês, se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra gente. Nós estamos em todas as redes sociais, siga o Margel no Instagram, no YouTube, que você está aqui agora assistindo esse filme, né? E siga a gente no Facebook, no WhatsApp, a gente tem vários grupos. Pergunte para a gente como entrar no grupo, se você estiver afim. E é isso aí. Vamos lutar e combater o capacitismo. Valeu? Obrigadão. Fui!